Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Chegamos a mais um final de ano cheio de esperança e expectativas. E agora, nesse tempo, nós vamos nos reunir em família, com amigos, colegas, pessoas até mesmo desconhecidas, para comemorar o Natal, o Ano Novo, tudo isso. Um tempo de festividade. Só que nos últimos anos nós temos vivido, nós temos percebido, nós temos compartilhado uma nova realidade. Pessoas com opiniões diferentes sobre política. Pessoas que, devido às suas posições políticas, os seus interesses, os seus gostos e preferências, discutem, brigam, realmente discussões acaloradas, a ponto de brigar, a ponto de romper amizades, romper relacionamentos. Então, uma situação nova, relativamente nova, que temos vivido. Mas a pergunta é, o que fazemos, então, quando chega nessa época do ano? Uma época do ano onde vamos ter que nos reunir com as pessoas. E talvez, e é bem provável, vai ser muito fácil nos reunirmos com pessoas que pensam diferente politicamente. Que pensam que fulano ou cicrano, que candidato A ou B é o melhor e diferente de nós. E aí, o que fazer diante dessa situação? O que fazer quando estamos no mesmo ambiente e de repente temos até que dar um presente, né? Geralmente se costuma fazer os amigos secretos. E aí, de repente, a pessoa que você tirou, eu tirei, é uma pessoa que vamos ter que presentear que não sabemos. De repente, rompemos o relacionamento com ela por causa da opinião diferente dela. Ou dentre as conversas daquele dia, daquela noite, daquele momento, nós chegará esse momento de conversar sobre a situação do país ou qualquer coisa assim. E aí, o que fazer? Eu quero te convidar agora a pensar em 3 ensinos da palavra de Deus. Que quando nós nos reunimos, em primeiro lugar, nós temos que lembrar o que Deus ensinou. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo está ensinando aqui aos romanos a obedecer às autoridades daquela época. E se você sabe, as autoridades romanas não era democracia, era ditatorial. Todos os impérios, todos os povos, judeus, gregos, todos os povos da época estavam escravizados por Roma. E Paulo diz para aqueles irmãos que ali vivem obedecer a essa escravidão. Então o texto nos ensina claramente que não devemos ficar brigando, discutindo sobre as autoridades. Até porque, no final das contas, a autoridade foi estabelecida por Deus. O candidato A ou B só ganhou a eleição porque nosso Deus permitiu. Então, por que discutir? Por que brigar? Por que romper relacionamentos se a outra pessoa pensa diferente de mim? Porque no final de tudo, o que importa será a opinião de Deus sobre o assunto. É Ele que vai colocar a pessoa devida. É claro que eu e você, como cidadãos brasileiros, devemos sim ter as nossas opiniões, as nossas preferências e votar devidamente. Mas chegar ao ponto de discutir, jamais. Chegar ao ponto, talvez, de ir contra a autoridade e fazer passeatas e tudo isso, baseado nesse texto, acredito que nós não podemos. Porque não podemos se rebelar contra as autoridades. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus nos ensinou, Deus nos motivou ou direcionou a ficar
brigando, ficar pensando, discutindo ou se revoltando por causa das autoridades. Em todos os lugares da Bíblia, Deus nos ensinou um princípio: obedecer, se sujeitar às autoridades. Pode olhar. É isso que devemos fazer. Então, quando estivermos reunidos, temos que lembrar disso, do que Deus nos ensinou. E independente do que da outra pessoa, do que ela pensa ou qualquer outro, qual é o melhor candidato ou qualquer coisa parecida, devemos respeitar a opinião do outro, porque nós temos a nossa e o que importa é a opinião do Senhor. Mas tem mais um ensino, que é que quando nós nos reunimos, temos que lembrar que podemos ter opiniões diferentes, sim. Vou ler para você Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, o Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. O contexto aqui é o seguinte: Jesus convida Levi, ou Mateus, como é chamado na palavra de Deus, que é um dos apóstolos, se torna um dos apóstolos, a segui-lo na caminhada de ensinando quem ele é. Mateus prontamente atende o chamado de Jesus e segue ele. O que acontece é que Mateus convida Jesus e muitos publicanos e pecadores para irem para a casa dele fazer uma refeição, celebrar esse momento, uma comemoração. Você sabe que os publicanos eram aqueles cobradores de impostos para o povo romano. Era um judeu que cobrava impostos para o povo romano, dos próprios judeus. Então os publicanos eram pessoas odiadas, rejeitadas totalmente pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas, os judeus. Porque eles eram como se fossem os traidores da nação, os traidores do povo. E aí o texto vai falar que eles eram considerados pessoas rejeitadas tanto quanto qualquer outro pecador, pessoas que ninguém queria relacionamento. Mas Jesus, diferente de todos os outros, estava com esse grupo. Tanto que as pessoas começaram a interrogar Jesus: como assim o seu mestre come com publicanos e pecadores? Mas o que eu quero ressaltar nesse texto é que Jesus, ele não pensava igual aos publicanos. Ele não tinha as práticas dos publicanos. Ele não pensava e nem tinha as práticas de todos e outros qualquer pecadores. Ele tinha as suas opiniões, ele tinha as suas decisões, ele tinha a sua prática, que era diferente desses dois grupos, publicanos e pecadores. Mas mesmo assim, ele fez questão de estar reunido com essas pessoas. Ele fez questão de sentar à mesa com essas pessoas e comer, se festejar, celebrar o momento, junto ali com Mateus, que se torna um seguidor de Jesus e logo mais se tornará um apóstolo de Jesus. Então Jesus não se importa com isto. Ele sabe que cada uma daquelas pessoas sentadas ao redor dele ali à mesa ou no recinto eram diferentes dele, pensava diferente dele, tinha práticas que não o agradavam, mas mesmo assim ele estava lá. E por que ele estava lá, Jesus? Porque ele queria fazer a diferença na vida daquelas pessoas. O texto vai dizer que ele está ali para mostrar quem ele é, que ele é o Salvador, que ele veio para salvar o que estava perdido, o que estava doente. É o propósito de Jesus. Mas em primeiro lugar, ele não se importa, ele rompe as barreiras das diferenças do momento. Meu amado, eu e você devemos ter essa mesma decisão, esse mesmo ensino na nossa vida. As pessoas que estarão conosco nas festas, nas reuniões, podem e terão opiniões diferentes das nossas. E as opiniões políticas serão diferentes, sim. E o que nos importa? Não devemos ressaltar isso. O nosso propósito ao nos reunir com essas pessoas
é festejar, é celebrar o nascimento do nosso Salvador, celebrar mais um ano que se passou, um ano de vitórias, um ano de conquista, e celebrar o próximo ano que vem, e com muita esperança, com muitas expectativas, e pedindo as bênçãos de Deus. Devemos sim. Se as pessoas que estão ali pensam diferentes de nós, faz parte da vida, mas devemos estar celebrando, estar em comunhão. É isso que Deus ensina em sua palavra, que devemos sempre estar em comunhão uns com os outros. Devemos viver nesse mundo para ter comunhão com as pessoas, ter comunhão com os irmãos em Cristo, ter comunhão com quem ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos, não importa as diferenças. Passe por cima das diferenças como Jesus passou, e que as outras pessoas que estavam criticando não queriam, mas eu e você devemos passar por cima das diferenças e realmente estar junto com as pessoas em celebração. Sabe por quê? Tem mais um ensino. Quando nos reunimos, temos que lembrar de sermos bênção para todos. Vou ler para você Romanos 15, versículo 1, de 1 a 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, meus amados, esse texto, o apóstolo Paulo novamente ensinando a igreja de Roma, ele diz aqui para que aquele que é forte, aquele que tem as suas decisões, deve suportar, e a palavra suportar não é aquela coisa de, eu tenho que aguentar essa pessoa. Não. É a ideia de se tornar um suporte, algo que vai segurar o outro, que vai apoiar o outro, que vai ajudar o outro, sustentá-lo como se fosse uma mesa que sustenta uma televisão em cima, por exemplo, ou um prego que segura um quadro, algo assim. Sim, isto é suportar, manter a pessoa em pé firme. O contexto aqui, eles estavam com opiniões diferentes também. E o contexto é que alguns dos irmãos em Cristo achavam que poderia comer qualquer tipo de comida, e outro grupo dos irmãos em Cristo da mesma igreja achava que não podia comer qualquer tipo de comida. E Paulo fala, não importa essas diferenças de opiniões, nesses detalhes mínimos. O que importa é que devemos estar juntos novamente. Devemos nos reunir devidamente. E aí o texto agora ensina que não é para se reunir para agradar a nós mesmos, mas pegar o exemplo de Cristo e agradar ao próximo. Porque Cristo, ele veio ao mundo não para agradar a si, mas para ir até a cruz, que foi o ultraje que ele recebeu, morrer no meu lugar e no seu. Então, a nossa motivação ao se reunir com as pessoas não é se reunir com as pessoas que só pensam igual a nós. Não, porque não tem isso. Algumas pessoas pensarão igual a nós, mas não em tudo. Mas outras tantas pessoas pensarão diferente de mim, de você. O que importa é que eu e você devemos ter um propósito, como Jesus fez naquele texto de Mateus, e como Paulo está ensinando agora para os romanos. Ser bênçãos na vida das pessoas. É isso que em toda a palavra de Deus vai nos ensinar também. Que devemos ser instrumento dele para abençoar a vida das pessoas. Sim. Então, quando eu e você se reunir com as pessoas, lembremos disso. Mesmo que elas pensem diferentes de nós, politicamente ou em qualquer outra área, até mesmo religiosamente ou dentro de uma própria igreja, de uma própria doutrina, pensando diferentes detalhes, eu e você devemos ter um propósito. Eu serei bênção na vida das pessoas. Mesmo que ela pense diferente de mim, mesmo que ela deseje ou ela ache que é melhor aquele candidato ou outro, aquele que está na posição já empossado ou outro, independente disso, eu só quero ter eu e você devemos ter um propósito. Ser bênção na vida das pessoas como Jesus foi. Sabe o presente que nós vamos dar para as pessoas? Sabe qual que é o presente que devemos dar? Não é o presente nós mesmos. Não são as nossas opiniões.
não são as nossas ideias. Não é esse o presente que as pessoas devem receber. Ao receber o presente físico, material que dermos, a pessoa tem que receber um presente junto com tudo isso, que aquele presente físico, material vai representar. Elas devem receber Jesus. Elas devem ver naquele presente, nas nossas atitudes, no nosso abraço, no nosso beijo, no nosso aperto de mão, na nossa palavra abençoadora, nos nossos cumprimentos. Ela deve receber o amor, a graça, a misericórdia de Jesus Cristo. Ela deve ver em nós e completamente em nós Jesus Cristo. Então, meu amado, é isso que devemos fazer. Mostrar para as pessoas o nosso amado Jesus. Então passe por cima das opiniões. Se as pessoas pensam diferente de você, leve Jesus até elas. Se elas pensam diferente de você, politicamente, lembre que Deus é que decide no final e respeite a opinião do próximo. Se você já rompeu a sua amizade com alguém por causa de opiniões, reate essas amizades. Peça perdão, porque Jesus nos ensina a pedir perdão. Peça perdão e reconcilie-se com essa pessoa, mostrando o amor de Jesus para essa pessoa. Mostrando que você e eu, nós fomos perdoados e por isso devemos também perdoar as pessoas e pedir perdão se for necessário. Se as pessoas fez algo contra você, nesse tempo, perdoe a pessoa como Jesus perdoou você. Sim, perdoe as pessoas. E vamos nos reunir com a família, com os irmãos em Cristo, com os companheiros de trabalho, com amigos, e vamos sim mostrar que Jesus Cristo, veio para salvar o perdido e o que estava doente. Por isso ele morreu na cruz, para pagar os nossos pecados. Seja a luz de Jesus neste mundo, seja o sal da terra que faz a diferença para abençoar, para cuidar, para preservar, para a glória do nosso Deus. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. E eu vou ler para você o que Paulo diz para os Romanos no versículo 4 a 7 do capítulo 15. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente, a uma voz, todos juntos, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-nos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Que Deus os abençoe.